Eu sempre tive muitos amigos e muitos melhores amigos, mas eu nunca fui a melhor amiga de ninguém, sabe? Vocês já se sentiram assim também? Que é, você nunca realmente sentiu a conexão de verdade com alguém, com uma amizade sua, que você nunca sentia realmente parte do grupo, né? E talvez isso seja muito por conta de uma ilusão que os filmes, as séries e os livros me dão sobre a amizade. Porque quando a gente vê nos filmes, são sempre amizades sempre muito verdadeiras e com uma conexão assim de outra vida, né? Como se eu fosse ter uma amizade tipo Sam e Cat e Alexa e Kate, sabe? E não vou ter, talvez eu nunca tenha, talvez eu tenha, talvez não por agora. Mas eu sempre busquei muito essas amizades. Todas as vezes que é, eu começava a conhecer uma pessoa nova, né? Um colega novo. E eu já queria ter uma amizade, uma conexão muito grande com ela. E depois eu fui percebendo que não é assim. Eu sempre tive muitos amigos, eu sempre fui rodeada de muitas pessoas. E mesmo eu me dizendo pra mim mesma de que eu tinha realmente aquela amizade e de que a gente tinha uma conexão bonita e tudo, no fundo eu sabia que a gente não tinha essa conexão. E depois no fim do dia e de tudo, eu sempre sentia o mesmo vazio, sabe? Tipo de que talvez, como por exemplo, num grupo de quatro, três amigas, eu sempre sentia que elas eram muito amigas entre elas, mas que eu não fazia parte do grupo, mesmo estando ali, sabe? É, e também uma coisa que me fazia sentir muito assim era pelo fato de eu sempre modificar muito a minha personalidade pra estar sempre parecida com as pessoas que eu estava no momento, sabe? Com os meus amigos do momento, com aquele grupo. E eu nunca sabia de verdade quem eu era, sabe? Na frente das pessoas. E nem as pessoas sabiam realmente quem eu era de verdade. Porque, por exemplo, na escola eu tava com meus amigos, um grupo de amigos meus, e eu era de uma forma, a forma que ia agradar eles, sabe? E fora de casa não era assim. E às vezes acontecia de a gente se encontrar fora de casa e eles pensarem, nossa, mas você é meio diferente, né, e tudo. E depois eu parei pra analisar, realmente eu era diferente. E eu não fazia aquilo de propósito, né? Não fazia de propósito. Era algo realmente inconsciente meu. Eu fazia aquilo porque eu queria a aprovação daquelas pessoas, eu queria estar ali, eu queria fazer parte, eu queria me sentir parte daquilo. Só que aí depois eu só percebi isso, depois que eu já não sabia mais qual era a minha personalidade, quem eu era de verdade, o que eu gostava de verdade. E depois que eu me vi sozinha, sem amigos e sem a minha própria personalidade, sem meus próprios pensamentos, sabe? Ah, porque chega um tempo que eu não conseguia mais fingir ser algo que eu não era, sabe? Eu me dei conta de que aquilo que eu era não era eu mesma, entende? Eu sempre tava. Como eu posso dizer? Eu perdi a palavra. Eu perdi a palavra. Eu tava sempre me mudando, pra me parecer mais com aquelas outras pessoas, pra me sentir parte. Às vezes, me sentir parte de algo que eu nem gostava de verdade e de algo que eu nem concordava, sabe?
nem concordava com ideias do grupo, às vezes com as ações do grupo. Mas mesmo assim eu estava ali por medo de estar sozinha. Mas e depois eu percebi que estar sozinha não é um problema. Às vezes você precisa ficar sozinho mesmo. Todo ser humano tem que ficar sozinho por um tempo, sabe? Nem sempre a gente precisa estar rodeado de pessoas e ter muitos amigos. Às vezes isso acaba fazendo mal para nós mesmos, você entende? E foi aí que eu percebi, sabe? Que é que nem aquele estado, né? É melhor você estar sozinho do que mal acompanhado. Às vezes os seus amigos, eles não são uma má companhia, mas como eu posso dizer pra vocês? Eles não são uma companhia, mas mesmo assim, eles acabam fazendo mal pra vocês, sabe? Porque a ideia de vocês não batem, entende? É tipo, o santo não bate, entende? Talvez a sua ideia seja uma e o do seu amigo seja outra. Mas não é algo tipo de inimigo ou coisa do tipo. São só ideias diferentes que não se batem. E mesmo assim vocês tentam e tentam e aquilo não vai dar certo. Entende? Porque sempre falam assim, né? Os opostos se atraem. Às vezes não. Às vezes não. Às vezes eles se repelem, né? Mas eu pensei isso. Eu tava pensando sobre isso, sobre as amizades. Porque eu vejo muitas pessoas, e até eu mesma, elas se culpam muito por estarem sozinhas e não terem muitas companhias, muitos amigos, mas isso não é um problema, sabe? Isso, às vezes, é só um momento que você precisa ter pra você mesmo e pra entender quem você é, entende? Pra buscar a sua personalidade de volta e pra se redescobrir, né? Todos nós precisamos desse tempo pra fazer isso. Eu pensei sobre isso, mas, tipo, mano, isso não é sobre. Esse vídeo não é sobre eu dar respostas a vocês. Isso é um questionamento meu. Eu não espero respostas de ninguém. Se alguém tiver uma resposta pra mim, por favor, diga aqui embaixo nos comentários. Mas eu também não tenho uma resposta sobre isso. É um questionamento meu. É porque, não sei, eu acho que o vídeo ficou meio em um tom de pergunta. Mas talvez você tenha um questionamento, veja esse vídeo e talvez o meu questionamento possa ser uma resposta para você. Quem sabe, né? É isso. Isso que eu tinha pra dizer. Deixa eu ver outro tópico. Eu anotei pra não esquecer. Era só isso que eu tinha na minha cabeça mesmo. Eu pensei nisso ontem à noite, aí eu escrevi, né? E agora eu estou dizendo aqui a vocês. Eu não sei, eu ainda tenho um pouco de vergonha de fazer isso, sabe? Eu tenho um pouco de vergonha de gravar e postar os vídeos. Eu sou meio tímida. Mas eu fiz uma maquiagem bem legal hoje. Amaram? Eu achei que ficou legal até. Não sei muito bem me maquiar, mas tô aprendendo ainda. Tá meio escuro porque eu só decidi gravar agora. Podia ter gravado mais cedo, né, que tá mais claro. Mas aí eu só comecei a gravar agora. Enfim. Bom, gente, então era isso que eu tinha pra dizer hoje. E... Bom, nós, pelo menos eu, ainda sou bem jovem, né, tenho um tempinho pela frente. Então, eu tenho muito a descobrir ainda sobre a vida e sobre o mundo. E esses meus questionamentos, talvez eu não tenha a resposta deles agora, nem amanhã.
talvez tenha eles daqui a 50 anos. Talvez eu tenha respostas. Talvez eu não tenha respostas nunca. Então, foi isso. Um beijo e até mais.